Mandamentos da família. Esse é o título ali, né, da nossa campanha, do nosso propósito. Os 10 mandamentos da família. Você que está sentindo falta de alguém na igreja, você convida a pessoa, vamos lá participar da quarta-feira da família. Irmãos, vamos aqui, começando a leitura ali. Faltou para alguém? Faltou para alguém? Todo mundo recebeu? Então vamos aqui, irmãos. Estamos vivendo dias difíceis em nossa sociedade. Violência doméstica, sim ou não, igreja? Sim. Sim, né? Marido bate em mulher, mulher bate em marido, e até filho bate em pai e mãe, né? Divórcio, sim ou não? Sim. Sim. Aumento de criminalidade e uso de drogas são alguns dos sinais que mostram a fragilidade de uma das bases da nação. Qual é uma das bases da nação? Família. A família. Nestas 10 lições, estudaremos temas que nos levarão à reflexão e à valorização dos relacionamentos familiares. Entendemos ser necessária a prática desses princípios bíblicos para vivermos melhor como família e sociedade. Amém, irmãos? Amém. Então, olha só. Você vê se cumpriu o que nós lemos aqui, irmãos, a destruição da família. Está acontecendo isso, sim ou não? Sim. Sim, veja bem. Quem criou a família, irmãos? Deus. O diabo, ele quer destruir tudo que Deus criou. Se Deus criou a família, o diabo quer destruir a família. Ele quer destruir o casamento. Ele quer destruir o relacionamento entre pais e filhos. Porque a Bíblia mesmo diz, você já sabe que o diabo veio para só 3 propósitos: matar, roubar e destruir. Nada de bom. Então você sabe, você que acompanha o noticiário, você vê, há muita desgraça acontecendo no meio da família. Você com certeza já acompanhou noticiários de filhos que mataram pais para ficar com herança, casos, né, de divórcio tem aí de monte, né, cheio. E outras situações também que a gente vê que a família está sendo destruída. Então o diabo quer destruir aquilo que Deus construiu, tá? E a gente vai aprender os 10 mandamentos para quê? Para a gente guardar a nossa família do ataque do diabo. Amém? Amém, igreja? Amém. Isso, vamos lá, Primeiro mandamento. Está um pouquinho diferente da folha ali, mas não se preocupa, tá? Diz assim, ouçam o filho de quem? Deus. Qual é o nome dele? Jesus é a palavra, tá? Ouçam o Filho de Deus. O Filho de Deus é Jesus. Jesus é a palavra. Para quê? Para edificar e construir, né? Fazer com que ele cresça, fazer com que ele melhore a cada dia mais. Lá em Mateus 7:24 está escrito assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, isso quem estava dizendo, quem falou foi o próprio Senhor Jesus. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, cumpre, obedece, assemelhá-lo-ei ao homem, o que, igreja? Prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, uma comparação muito simples e muito abençoada Jesus fez. Veja bem, irmãos, quem trabalha com construção sabe, você vai edificar algo, você há de edificar sobre a rocha. Por quê? Porque ali é um firme fundamento. Vai ficar firme, vai ficar sólido, é difícil cair. É bem mais difícil derrubar algo que está firmado sobre a rocha. Agora você pega e faz uma edificação sobre areia. Olha, não precisa nem muito trabalho para derrubar. Porque a areia não é sólida, a areia é fofa, ela é macia, né? Ela não dá base para você construir nada sobre ela. Então Jesus está falando aqui que a palavra dele é como se fosse uma rocha. Se nós edificarmos a nossa vida, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, toda a nossa família, sobre a palavra,
a palavra de Deus vai ser um firme fundamento que não vai deixar a nossa família desmoronar, que não vai deixar o nosso casamento virar em divórcio, que não vai permitir que os nossos filhos acabem no mundo das drogas. Porque Jesus falou: ensina o pequenino no caminho que ele deve andar, e até quando for grande não se desviará dele. Irmãos, muita gente está sofrendo porque não está se rendendo à palavra de Deus. A pessoa está cuidando ela própria da sua casa, ela própria está querendo cuidar da sua família, de acordo com o que ela acha que é certo, com o que ela aprendeu com alguém falou, alguém disse que teria de ser assim. Então essa pessoa está sofrendo, por quê? Porque ela não está edificando sobre a palavra, ela está acreditando que ela própria sabe edificar, sabe cuidar da sua família. E isso é um grande problema. E a Bíblia chama a nossa atenção para isso. Deixa o estudo um pouquinho aí de lado. Nós vamos aqui na Bíblia Sagrada, lá em Provérbios. Irmãos, preste atenção no que o pastor está falando, que tem muitas pessoas que elas sofrem na família como em todas as outras áreas da sua vida. Por quê? Porque elas se consideram autossuficientes. Elas acham que elas têm sabedoria para edificar a sua casa, para cuidar do seu casamento. Não, eu sei lidar com o meu marido. E aí essa pessoa diz que sabe lidar com o marido, mas às vezes ela briga, ela entra no bate-boca, na discussão. Provérbios capítulo 3. Outra pessoa diz: não, quem cuida dos meus filhos sou eu sei cuidar dos meus filhos. Mas aí a pessoa nunca repreende o filho, só passa a mão na cabeça, e o filho cresce mimado, e o filho cresce sem limites, né? E aí às vezes acaba entrando por um caminho errado, e lá na frente a pessoa vai se perguntar: onde foi que eu errei, né? Por quê? Olha só, irmãos, Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5. Provérbios capítulo 3, a partir do verso de número 5. Olha o que a Bíblia fala para a gente aqui, irmãos. Todo mundo encontrou? Diz assim, ó: confia em quem? No Senhor. Em si mesmo? Não, em quem? No Senhor. No Senhor. De todo o teu coração. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não pense que você sabe tudo. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Todos os meus caminhos. Quais são os meus caminhos, pastor? São as áreas da sua vida. A família é uma das principais áreas da sua vida. E Deus está falando: olha, me reconheça na tua família também, no teu casamento, na tua casa. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai mostrar para você o que não está certo, Ele vai mostrar o que não está agradando, aonde você está errando. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos, ou seja, isso vai te fazer bem. Então, irmãos, veja bem, a própria palavra está falando para nós aqui, a palavra é Jesus, está dizendo assim, ó: não te estribes no teu próprio entendimento. O que é a pessoa, vamos dizer assim, né, estribes, né? É a pessoa se firmar, a pessoa se apoiar. E corrija se eu estiver errado, mas não tem uma parte ali daquele aparato que se coloca no cavalo, se chama estribo? Não existe, né? Você vai, não é aquela, posso estar errado, mas não é aquela parte que você apoia o pé para subir no cavalo? Então você ali vai se firmar naquilo, na estribo. E aqui está falando: não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes a pessoa diz: olha, quem cuida da minha casa sou eu, quem sabe dar conta do meu casamento, quem sabe criar os meus filhos sou eu. Essa pessoa, irmãos, ela está se firmando no seu próprio entendimento. Ela não está sendo uma pessoa sábia. Ela está sendo uma pessoa sábia aos seus próprios olhos. Mas Jesus está nos ensinando: olha, confia em mim, confia a tua família a mim, confia o teu casamento a mim, né? Confia em mim em todos os teus caminhos.
Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai te mostrar o que é certo, o que é errado, Ele vai te ajudar nas suas dificuldades, Ele vai te ensinar como lidar com um marido que às vezes é problemático, uma esposa que às vezes é geniosa, vai lhe ensinar a lidar com um filho que às vezes está entrando pelo caminho da rebeldia. Muitas vezes, irmãos, nós carregamos uma bagagem, coisas que nos disseram, que nos ensinaram, ou experiências da nossa própria vida, e nós colocamos aquilo em prática para resolver os problemas da família. Mas às vezes nós somos mal orientados. Às vezes nós somos mal orientados. Às vezes aquelas experiências que nós tivemos como não tínhamos Deus ainda. Então não dá para servir aquilo de base para eu tentar resolver os meus problemas agora. Eu preciso confiar em Jesus, em Deus. Então eu não posso, olha o segredo aqui, ó. Olha o primeiro mandamento da família aqui. E isso é espiritual. Veja, algo muito sério, muito importante. Eu não estou aqui para lhe dar uma orientação como se fosse um psicólogo que vai tentar ensinar truques, manhas para você. Não, é algo espiritual, é algo de fé, que é muito importante. Pode crer, pode confiar que essa é a base da família. É você ouvir a palavra de Deus e você obedecer. Está com dificuldade, alguma questão da tua família, dobra os teus joelhos, vai lá, ora a Deus, pede, Senhor, olha, estou com aquele problema. O que eu faço? Me orienta pela palavra, me dá direção, fala comigo, abre o jogo, conversa tudo com Deus ali. O que você está passando, como se Ele estivesse ali do seu lado, Ele vai estar mesmo. E aí você pede a direção, Deus vai falar pela palavra. E aí confia naquela palavra. Ainda que para você pareça que não tem nada a ver aquela direção, mas vai nela, que ali você vai encontrar a vitória em nome de Jesus. Amém? Mais um provérbio aqui para nós, para ficar bem claro, irmãos. Que muitas vezes a gente pensa que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. Com todo respeito, isso vale para mim também, tá? Às vezes eu posso pensar que eu sei tudo, mas na verdade quem sabe mesmo é Deus. E Ele sabe me orientar. Quando eu ouço a palavra e eu obedeço, aí as coisas dão certo. Aqui em Provérbios, ainda no capítulo 26, no versículo 12. Provérbios, capítulo 26, no versículo de número 12. Provérbios, capítulo 26, o versículo para nós é o 12. Amém, irmãos? Provérbios 26, 12. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Tens visto, Provérbios 26 é o capítulo, 12 é o versículo. Diz assim para nós, ó. Tens visto um homem ou pessoa, homem no sentido de ser humano, tens visto uma pessoa que é sábia aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Então nunca diga, eu sou sábio. Nunca se olhe, veja a si mesmo como se você fosse uma pessoa que soubesse de tudo, que fosse a dona da razão, que fosse uma pessoa sábia. A Bíblia fala, você viu um homem que é sábio aos seus próprios olhos, aquela pessoa que se acha sábia, que se acha entendida das coisas. Você viu uma pessoa assim? Deus está falando, mais esperança há no tolo, naquele bobo que não sabe de nada, aquele que é tolo, mais esperança nele do que nessa pessoa. Olha que coisa séria. Então, irmãos, olha só o que eu recomendo para os irmãos. Apesar de toda a sua bagagem, toda a sua experiência de vida, confia mais em Deus. Não confia tanto em si mesmo. Não confia tanto na sua bagagem, na sua experiência de vida. Isso é bom, a sua bagagem, a sabedoria que você adquiriu, a sua experiência de vida, isso é ótimo, aproveita. Mas não coloca toda a tua confiança nisso. Peça para Deus a direção. E se Deus te contrariar em relação ao que você está passando no casamento, em relação ao que você está passando na criação dos teus filhos, se Deus te der uma direção diferente daquela que você imagina que seja certa, siga a direção de Deus, porque ali você vai ser abençoado, ali as coisas vão funcionar para você. Sempre na palavra, amém, irmãos? Sempre na direção da palavra. Vamos prosseguir o nosso estudo aqui, ó. Por definição, então você viu que Jesus falou aqui, ó, aquele que escuta
e pratica as minhas palavras, eu vou assemelhar ele, vou comparar ele com um homem prudente. Por definição, prudência significa virtude que nos faz, ali está faltando uma palavrinha, né? Que nos faz ter o que desejamos, evitando todos os perigos. Então não basta você, né? Eu quero ter algo, aí você vai lá e busca aquilo, mas sem nenhum cuidado, sem evitar os perigos que possam existir no caminho. Então Deus quer que você escute Ele, porque Ele vai te levar a ter o que você quer, só que por um caminho que vai te livrar dos perigos, das armadilhas que possam existir. Essa virtude não nasce, ou seja, a prudência não nasce dentro de nós naturalmente. É presente de Deus, o qual surge na medida em que ouvimos e o que, irmãos? Praticamos os conselhos de quem? Do Senhor. Os conselhos do Senhor. O texto a seguir nos mostra que Jesus é a voz a que devemos ouvir e obedecer. Está escrito em Lucas 9,35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Isso aqui é no momento que Jesus foi batizado nas águas por João Batista. E aí quando Jesus saiu das águas, ouviu-se uma voz dos céus, que era a voz do Pai, de Deus, dizendo: Este, ou seja, Jesus, é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam ele, escutem o que ele tem para dizer. E ouvir é mais do que só escutar, né? Você ouvir e atender, obedecer. E aí diz mais aqui, ó: devemos ter em mente que Jesus, o Filho de Deus, estava presente em todo o processo da criação do mundo e do homem. Muito interessante isso aqui, irmãos. João 1, do versículo 2 ao 4, está escrito: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, era a luz dos homens. Nele estava a vida, era a luz dos homens. Olha só que interessante essa maneira de pensar aqui, ó. Todo fabricante, ao criar um produto, estabelece regras de utilização e conservação para que esse produto funcione corretamente. Assim, todas as instruções de uso estão contidas no manual desse produto. Com a nossa família não é diferente. As instruções bíblicas nos mostram como uma família deve ser e os perigos que temos de evitar. Existe um padrão estabelecido por Deus. As regras foram criadas por Ele. E diante disso, seguir os próprios instintos ou pedir conselhos a quem não entende do assunto nos levará certamente à ruína. Olha que interessante, irmãos. Veja bem, né? Você pega um produto aí que você tem na sua casa, que você tem adquirido. Quem fabricou aquele produto entende tudo daquele produto. Entende o funcionamento dele, cada parte, cada peça, como monta, como desmonta, como conserta. Ele sabe tudo. E tudo ele colocou no manual de instruções, para você saber usar aquilo lá bem, para você ter o melhor benefício com aquele produto. Onde é que o senhor quer chegar, pastor? Quem foi que criou a família? Nós falamos no começo aqui. Foi Deus. Jesus, né? Ele é o Criador. Está escrito aqui, nós lemos, ó, que Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. Então Ele fez o Adão, Ele fez a Eva, a primeira família. Ele criou a união da família, a família Ele criou. Então pergunta, né? Quem é que entende? Quem é que entende melhor do que Jesus da família? Se foi Ele quem criou. Quem é que entende melhor da família do que Jesus, se foi Ele quem criou? Ele é o Criador. E Ele fez, irmãos, um manual de instruções da família. Claro que aqui não fala só de família, tá? Não fala só de família, mas fala também de família. Deus criou a família. Onde é que está o manual, pastor? Está aqui na palavra dele. Toda quarta-feira você vem
E nós trazemos orientações voltadas também para a família. Por quê? Porque estão no manual da família, que é a Bíblia Sagrada. Então é como eu falava, às vezes a gente se firma em coisas que nos ensinaram, que nos disseram, ou experiências da nossa própria vida, quando nós nem tínhamos Jesus ainda. E nós achamos que isso vai funcionar. E a gente coloca em prática aí, como diz o ditado, perdão da palavra, quebra a cara. Agora, quando você anda pelo manual, obedecendo, ouvindo, entendendo e obedecendo a palavra, aí você vê que as coisas se encaixam. Aí você vê que Deus, Ele vai fazendo a obra. Tem perigo aqui, olha, duas coisas que eu destaco no que a gente leu aqui nesse parágrafo. Seguir os seus próprios instintos levará, certamente, nos levará à ruína. Por quê, pastor? Por que eu não posso seguir, como alguns dizem, né? Olha, segue o que manda o seu coração. Alguém já ouviu isso, irmãos? Alguém já ouviu isso? Todos nós já ouvimos. Então levanta a mão assim, quem já ouviu isso. Segue o seu próprio coração. Você já não ouviu isso, irmãos? Olha o que diz lá em Jeremias. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Irmãos, não é que a gente não saiba de nada. Ah, pastor, então quer dizer que eu não sei de nada? Quer dizer que o senhor não sabe de nada? Não, irmãos, a gente tem um certo entendimento, né? Tem uma certa experiência. Mas, irmãos, diante de Jesus, ninguém sabe nada. Então, para a gente cuidar bem da nossa casa, vamos pedir direção para Jesus. Vamos pedir que Ele mostre no manual dele o que fazer diante de uma certa situação difícil. E se você receber uma direção que é totalmente contrária ao que você imaginava, confie em Deus de todo o teu coração. Não te firme, não te apoie no seu próprio entendimento. Jeremias 17, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Veja bem, o Antigo Testamento. Salmos, Provérbios, Salmos mais ou menos no meio. É sempre a mesma direção aqui que o pastor dá, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Qualquer coisa você tem no índice da Bíblia. Ali você tem uma lista completa de todos os livros separados, Antigo e Novo. O Antigo primeiro, depois o Novo. E aí você vai passando o olho e vai encontrar. Jeremias, está aqui. Que página que começa? Tal página. Aí você abre lá. Sua Bíblia tem a numeração, né, as páginas. Aí você abre na página X. E ali que está Jeremias. É só você achar o capítulo e o versículo. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Diz assim, ó. Enganoso é o que, irmãos? O coração. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Então, irmãos, por mais que nós sejamos pessoas boas, eu não duvido que você seja uma pessoa boa. Por mais que eu seja uma pessoa bem intencionada. Mas, irmãos, o nosso coração, ele é enganoso. Às vezes ele passa a perna na gente. Às vezes ele passa a perna na gente, ele nos deixa para trás, ele nos engana. E diz a Bíblia que ele é o que, irmãos? Enganoso e perverso. Às vezes ele vai planejar coisas que são más. Coisas que não agradam a Deus. Então não siga o seu coração. Se alguém um dia lhe diz, se você até falava isso para os outros, não, siga o seu coração, o que o seu coração mandar. Não, irmãos. Siga a palavra de Deus. Amém, irmãos? O coração, o meu, o seu, de qualquer pessoa. Nós somos convertidos, somos de Jesus, somos. Mas ainda assim, nosso coração, enquanto estiver nesse mundo, às vezes ele é enganoso, ele passa a perna na gente, nos engana, nos leva a acreditar em coisas que não são boas. Outra questão, irmãos. Nós lemos aqui assim, ó. Veja bem, ó. Pedir conselhos a quem não entende do assunto. Irmãos, olha só, preste atenção. Pedir conselhos a quem não entende do assunto. Está na folha aí, está na folha.
pedir, lá no parágrafo que a gente terminou, não estou lendo algo novo, é no mesmo parágrafo ali, ó. Seguir, na frase final, seguir os próprios instintos, né, que é você seguir o seu coração, ou pedir conselhos a quem não entende do assunto, nos levará certamente à ruína. Às vezes, irmãos, tem aquela pessoa que é considerada por todo mundo uma pessoa que entende do assunto. É um psicólogo, por exemplo, né? É um conselheiro, é um terapeuta familiar, digamos assim, né, irmãos? Então, para os homens, para a ciência, é uma pessoa entendida. Mas vou dar só um exemplo para você aqui. Não sei se alguém assistiu aquele filme Questão de Escolha. Alguém assistiu? Aí naquele filme Questão de Escolha, o homem estava sendo tentado a adulterar. Ele estava tendo interesse por uma mulher que não era sua esposa, ele era casado. Aí ele foi consultar um psicólogo, um terapeuta. Ele foi fazer uma consulta com ele. E o terapeuta deu risada na cara dele. O que? Você está se sentindo mal só porque você está desejando uma outra mulher que não é a sua esposa? Olha, se todo mundo que tivesse desejo viesse para me consultar, eu seria rico. Isso aí não é pecado. Errado não existe. Pecado não existe. É até bom que vai apimentar o seu relacionamento. Você ficar imaginando outra pessoa. Você ficar imaginando uma pessoa mais bonita. Vai até fazer bem. Vai até renovar os seus sentimentos. Vai fazer bem. Olha só, né? Isso era no filme, mas é assim na realidade também. Ele era um terapeuta, ele era um psicólogo, ele era alguém que é considerado inteligente para orientar sobre família, sobre casamento, mas olha a direção que ele estava dando, totalmente contrária à palavra de Deus. E às vezes é assim, a gente vai consultar alguém que não tem temor de Deus, vai nos dar uma direção que é sábia aos olhos humanos, mas para Deus aquilo, irmãos, é a desgraça do casamento, é a desgraça da família, vai arruinar com tudo. Então a gente tem que seguir, irmãos, a palavra, não o nosso coração, não o conselho de quem não teme a Deus, ainda que seja considerado uma pessoa inteligente, mas sempre a direção da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Olha o que diz o Salmo 1 lá, ó. Salmo 1, Salmo capítulo 1. Irmãos, às vezes não é só o terapeuta familiar, não é só o psicólogo, não falando mal, tá, irmãos? Porque eles têm o entendimento deles e ajuda muita gente, tá? Não desprezando, mas só colocando Jesus acima de qualquer inteligência humana, né? Acima de qualquer ciência. Deus sabe, confia nele, confia todos os seus caminhos a ele, confia nele de todo o teu coração. Ele vai endireitar a tua família, ele vai endireitar as tuas veredas. Às vezes a pessoa não consulta com um psicólogo, ela consulta com a vizinha, né? Com o vizinho, com o melhor amigo, com a melhor amiga. E às vezes a pessoa, irmãos, ela não tem temor de Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado, ou seja, feliz. O varão, olha, logo de cara já diz, ó. Bem-aventurado o homem, a mulher, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não têm temor de Deus, até entendem um pouco da palavra, mas nunca aconselha dentro da palavra, não tem respeito por Deus, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, com quem é que você anda se aconselhando a respeito da sua família? Para quem é que você anda pedindo conselhos a respeito do seu casamento? A respeito da criação dos seus filhos? De como conduzir a tua família à salvação? Com quem é que você anda se aconselhando, buscando direções para a sua vida, para a sua família? Se você anda consultando o ímpio, aquele que não teme a Deus, você está fazendo uma coisa muito má, muito ruim. Você não está sendo uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada. Você está preparando a sua cova, como diz o ditado, né? Então a Bíblia fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquela pessoa que não conhece a Deus e não tem temor do Senhor. E às vezes, irmãos, é uma pessoa que fala bem, às vezes é uma pessoa que fala de um jeito que você se convence. Não, mas essa pessoa deve estar certa.
Você às vezes não entende da questão, aquela pessoa fala, ela também não entende, mas ela fala de um jeito que parece que ela entende. Parece que ela sabe do assunto, ela sabe o que está falando, e como você acha que não sabe de nada, então você deve estar certa. Aí você vai e segue aquela direção furada. Ou você está desesperado, e a primeira coisa que lhe disserem você acredita, porque você está sem direção. E aí o diabo usa essa oportunidade para te dar uma direção furada. Aí você se dá mal. Então seja uma pessoa bem-aventurada, não anda no conselho de qualquer um, não. Busca Jesus, pede direção para Ele. Pede direção para Ele. E aí, para terminar, irmãos, no estudo aqui para nós, vamos prosseguir aqui, ó. Vamos continuar ali, ó. Quem está entendendo, irmãos? Estão acompanhando aqui comigo o estudo? Amém? Diz ali o estudo, ó. O Senhor Jesus, ao findar o sermão da montanha, chama-nos à responsabilidade da prática dos ensinamentos contidos nesse sermão. Então, se assim o fizermos, seremos considerados como prudentes, os quais edificaram a casa sobre a rocha. Aí Jesus, ali nesse mesmo sermão, capítulo 7, Mateus, versículo 25, diz: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, irmãos, toda a família está sujeita a problemas. Já dizem por aí que não há família perfeita. Toda família está sujeita a problemas. Toda família está sujeita a problemas. Mas aquela pessoa que segue a direção da palavra, ela resolve os problemas do jeito de Deus. E isso faz com que a família dela não seja destruída, com que o casamento não vire divórcio, com que os filhos não caiam nas drogas. Há problemas, há dificuldades, há algum desentendimento às vezes, mas como ela está bem orientada por Jesus, pela palavra, esses problemas não vão resultar em desgraça. Jesus está falando, quando ele diz aqui que o vento sopra, a tempestade vem, são os problemas, são as adversidades que todo casal passa, são os problemas, as adversidades que todo pai passa na criação dos filhos. Os filhos aí, quem tem filhos, os filhos estão expostos a um monte de coisas ruins que estão aí fora do mundo. E você não pode guardar eles de tudo. Você vai impedir que eles vão para a escola? Não, eles têm que estudar. E lá na escola, todo mundo é de Jesus? Todas as criancinhas são de Jesus? Não. Eles vão estar no meio de criancinha que fala palavrão. Eles vão estar no meio de criancinha que está sendo ensinada a roubar. Eles vão estar no meio de criancinha, que está sendo ensinada as questões da sexualidade antes da hora, de uma forma totalmente errada. Irmão, você não pode impedir que eles vão. Então, irmãos, tem problemas na família? Tem. Mas se a gente está com Jesus, a gente vai ter a sabedoria de orientar e de guardar a nossa família de todo esse mal. O vento vai soprar, vai vir a tempestade, mas você não vai cair. Teu casamento, a casa, teus filhos, não vai cair, porque está firmado na palavra, que é a rocha que Jesus diz aqui, ó. Vou ler de novo o versículo aqui, 25, Mateus 7. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caíram, porque estava edificada sobre a rocha. Então, não estou pregando a perfeição da família, que você nunca vai enfrentar adversidades, pai. Mas com Jesus você supera elas e elas não te derrubam. Amém? Amém. Aí para terminar diz assim, ó. Os perigos do mundo estão à solta. Então isso aí não tem como evitar, irmão. Só se você sair do mundo. Não tem como. Os inimigos da família são reais. Contudo, a pessoa prudente que ouve e as pratica, que ouve as palavras de Jesus e as pratica, que ouve e pratica as palavras de Jesus, encontrará segurança e estará imune aos efeitos destrutivos do inferno, que está querendo matar o que destruiu o que Jesus construiu, que é a família. Jesus não prometeu acabar com as tempestades, olha que coisa séria, mas nos deu armas poderosas para enfrentarmos e vencermos qualquer situação, evitando assim que sejamos o que, irmãos? Destruídos. Amém, meus irmãos? Amém.
Então esse é o primeiro mandamento da família. Ouça o Filho de Deus para edificar o seu lar. Ouça Jesus, ouça a palavra. Não ande no conselho dos ímpios, não siga o seu próprio coração. Respeite a palavra de Deus. Amém? Você não vai ser uma pessoa, não vai ter uma família perfeita, sem problema nenhum. Você vai enfrentar lutas, mas você não vai ser destruído, porque com Jesus você vai estar firme ali. Amém, meus irmãos? Vamos orar pela nossa família.